Olá, meu nome é Gabriel Zandomenig, eu sou gestor financeiro certificado pela Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação entre pobreza e confiança no que diz respeito a decisões relacionadas a finanças. O estudo que vamos começar debatendo hoje é da doutora em economia Anand Mani. Só para eu ler o resumo dela aqui, ela é professora e pesquisadora de economia comportamental e políticas públicas da Universidade de Oxford. Tentando fazer um resumo bem simples do que a gente vai tratar aqui agora, esse estudo é sobre a pressão cognitiva em situações de pobreza. É exatamente assim que ele se descreve. Mas, por questão didática, podemos fazer essa relação com momentos de aperto financeiro, que é o que todo mundo um dia já passou na vida. Entenda a pressão cognitiva como estresse mental ou estresse intelectual. Nesse experimento de laboratório, diferentemente das pessoas em tranquilidade financeira, a doutora provou que pobres têm funções cognitivas prejudicadas por serem forçados a pensar constantemente sobre seus problemas financeiros. E é uma coisa meio óbvia, né? Plantadores de cana-de-açúcar foram estudados em um experimento que mediu a sua função cognitiva nos períodos pré-colheita, ou seja, no momento de mais estresse financeiro, e comparado com o período pós-colheita, ou seja, um período onde, teoricamente, ele está mais tranquilo financeiramente. Pontuações foram tiradas e comparadas. Foram encontradas pontuações significativamente maiores no período pós-colheita, ou seja, no momento onde ele tem a abundância financeira ou ele está mais tranquilo em relação à parte financeira dele. Percebeu-se também que os plantadores ou agricultores, que estavam envolvidos naquela pesquisa demoraram mais a responder as perguntas e erraram mais também no período pré-colheita, ou seja, o período mais estressante. Outra ligação entre economia comportamental e pobreza aparece em ideias relacionadas à escassez cognitiva. Essa ideia aparece ligada e associada à pesquisa ou livro de Senthil Mullainathan, de 2013. Estudos sugerem que a condição de privação econômica, o famoso aperto financeiro, pode monopolizar recursos mentais e isso tem um efeito danoso sobre o julgamento e as escolhas econômicas que, de outro modo, poderiam ajudar os pobres a melhorar sua condição de vida. Os autores argumentam que a pobreza distorce a atenção onde ela deveria realmente estar e desencadeia pensamentos intrusivos. Isso vai fazer com que as pessoas tenham recursos intelectuais e mentais abaixo do que ela teria normalmente para responder a alguma situação rápida e de maneira precisa. Existem outros aspectos que são muito importantes no processo de tomada de decisão e é citado ao longo de todos os trabalhos. São eles autocontrole, confiança e conhecimento. A gente vai falar e relacionar eles um pouquinho aqui à parte. Ainda conectando os temas anteriores com o que a gente vai continuar falando aqui, existe um estudo muito interessante da doutora Mary Ainsworth. Ela investiga a relação entre a frustração e a confiança na tomada de decisão no ponto de vista econômico, tá? Nesse experimento foram usados jogos de confiança, onde o propósito do experimento era fazer a pessoa dividir dinheiro com uma outra pessoa que também fazia parte do experimento. Nesse tipo de jogo, dividir menos dinheiro com outro participante significava confiar menos naquela pessoa. Obviamente, emprestar mais significava confiar mais na outra pessoa. Durante todo esse processo de topar emprestar dinheiro, quantificar quanto você vai emprestar de dinheiro para outra pessoa, os participantes eram submetidos a momentos de estresse intelectual, como, por exemplo, um barulho muito agudo, uma pergunta muito elaborada. E foi percebido que quando os participantes estavam mais frustrados por esses estresses mentais, a tendência era que eles oferecessem menos dinheiro para as pessoas. Ou seja, existia impacto direto na tomada de decisão dele, o estresse mental. Entretanto, grande parte dessa diferença entre a confiança que você tem em uma pessoa ou em outra pessoa desaparece quando você acredita que confia na pessoa do outro lado, porque você vai encontrar ela em um determinado momento, ou quando você interpreta aquela pessoa como um semelhante seu. O que isso quer dizer? Essas constatações têm muita implicação sobre o que diz respeito à confiança de cada pessoa. As constatações aqui são algumas, tá? Vamos lá. A conclusão aqui para essa primeira análise é que em situações de aperto financeiro ou extrema pobreza, a gente se apega a situações sem refletir sobre elas. Ou seja, isso leva a decisões não pensadas. E quando a gente reflete, mas não supera a barreira cognitiva, que é a barreira do estresse imposto pela situação, a tendência é que a gente tome a decisão também equivocada. Por quê? Porque se a gente não consegue superar o trauma, entre aspas, estressante que foi colocado naquela questão, que na nossa análise é o problema financeiro, a gente vai tomar a decisão errada, porque a gente não consegue racionalizar em cima da questão. Decisões equivocadas
em suma aqui, geram erros, e erros abalam a confiança. E aqui a gente vai entrar na segunda parte do vídeo. A fim de quebrar um ciclo de falta de confiança e falta de autocontrole, a gente tem que implementar o autocontrole. Soa estranho, mas é bem por aí. Existem estudos que dizem que, por conta das mudanças tecnológicas e do avanço da tecnologia e o impacto que isso tem na nossa geração, a confiança tem descido naturalmente. E isso inspirou estudos, não nessa área especificamente, mas no que diz respeito a repertório comportamental. E o repertório comportamental resulta em confiança, porque se você sabe como reagir em determinada situação, você consegue, com confiança, entregar o resultado que é esperado. Agora, um parêntese aqui. Entenda a falta de repertório como uma situação de desgaste que você tem que enfrentar. Não necessariamente encarar aquilo ali de maneira positiva no primeiro momento. Pode ser errar, pode ser que você erre, pode ser que você caia, não sei. Mas que aquilo vai gerar um repertório para você no futuro saber como se portar naquela situação. Fecha parêntese. Esse segundo experimento foi proposto por, desculpa, eu vou ler o nome deles aqui, Sampson e Kotzinizy, de 2015. Eu vou colocar o link aqui na descrição do estudo deles e provavelmente eu vou colocar em algum dos lados aqui a carinha desses dois cidadãos. Esse experimento também usa jogos de confiança, mas o raciocínio aqui é um pouco diferente. Não importa qual é o jogo, importa o desempenho que os estudados entregam. Foram colocados participantes em duas categorias. Na primeira categoria, eles não estavam suscetíveis a estresse mental e estresse comportamental ou eram atrapalhados por nada. Eles apenas tinham que desempenhar para entregar o resultado no jogo. E o segundo grupo, onde os participantes, além de desempenhar bem no jogo, eram atrapalhados por um ruído constante e irritante. E o resultado é meio óbvio. Os participantes que não eram expostos ao estresse, tanto do barulho quanto da senha, tinham resultados nessa partida, nesse jogo, muito melhor do que os outros participantes. Além disso, tem um pulo do gato aqui. O comportamento foi mais impulsivo quando havia limitação no segundo grupo dos participantes, causado pelo estresse mental. E como prova de perda intelectual nas decisões, os participantes estressados e mais impulsivos deixavam de lado as suas estratégias para o jogo, baseavam os seus passos no movimento de outras pessoas que estavam participando do experimento, dos parceiros ou adversários. E com isso eles tomavam também decisões erradas. Ou seja, o nível de confiança dessas pessoas era reduzido drasticamente. Concluímos então que sim, somos muito impactados por fatores externos. Sim, a forma como vivemos impacta nas nossas decisões. E sim, para a gente conseguir sair desse ciclo de decisões equivocadas, alimentadas por fatores que a gente não controla, a gente tem que criar um ambiente, e isso é um resultado dos estudos também, tá? A gente tem que criar um ambiente onde a gente é pouco ou nada impactado pelos fatores externos e pelos fatores que a gente não controla. Segundo os pesquisadores, o hábito da leitura e a prática de exercícios físicos tem grande impacto no resultado das pesquisas. Então é uma maneira de você quebrar esse ciclo e instituir o seu ambiente. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Meu nome é Gabriel Zandomenig e até a próxima.